A paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de escatologia e na aula de hoje eu gostaria de falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que existem duas vindas. A primeira vinda já ocorreu. E a segunda vinda? Leia comigo um texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Nesse texto, nós vemos algumas verdades. Eu quero destacar aqui pelo menos duas. A primeira verdade é que o Senhor Jesus vai aparecer uma segunda vez. Ou seja, já houve uma primeira vez. Já houve uma primeira vinda. Estamos aguardando agora a segunda vinda do Senhor Jesus. E o texto também deixa claro que ele vai aparecer aos que o aguardam. Perceba que ele não vai aparecer, como diz aqui o texto, para todos os homens, para todas as pessoas. Ele vai aparecer para os que o aguardam, para a salvação. Você está aguardando o Senhor Jesus? Nós estamos aguardando o Senhor Jesus? É interessante que nós não podemos confundir a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento da igreja. Tem muitos irmãos que pensam que segunda vinda e arrebatamento é a mesma coisa, e não é, irmãos. A segunda vinda de Jesus é um conjunto de eventos. Por exemplo, quanto tempo durou a primeira vinda? Nós sabemos que a primeira vinda de Jesus durou aproximadamente 33 anos, que foi a idade que o Senhor Jesus foi crucificado. E após ressuscitar, naquele domingo pela manhã, ele passou mais 40 dias aparecendo, conversando apenas com seus discípulos. Os ímpios não o viram durante esse período de 40 dias, e nesse período de 40 dias ele apareceu exclusivamente aos seus servos. E no final ele foi recebido nos céus, ele foi elevado aos céus e está à destra do Pai. Ou seja, a primeira vinda de Jesus durou cerca de 33 anos. Outra pergunta: e quanto tempo vai durar a segunda vinda de Jesus? A segunda vinda de Jesus vai durar, pelo menos, no nosso tempo cronológico, pelo menos uns 7 anos. No nosso tempo cronos. Até porque o tempo de Deus não é o cronos, é o kairos. O tempo de Deus, ele não está submetido ao nosso tempo, certo? As percepções que nós temos de passado, presente e futuro, Deus não tem essas percepções. Para Deus existe um eterno presente. Então, a primeira vinda durou cerca de 33 anos. E a segunda vinda? Pelo menos uns 7 anos no nosso tempo cronológico. Outra pergunta: quais foram os eventos da primeira vinda de Jesus? Primeiro, a sua concepção. Segundo, o seu nascimento. Terceiro, o seu desenvolvimento. Nós sabemos que o Senhor Jesus, com 8 dias de nascido, ele foi circuncidado, apresentado ao templo para ser circuncidado. Com 12 anos de idade, ele foi levado ao templo novamente para se tornar bar mitzvah, ou seja, filho da lei. O menino judeu, quando ele completa 12 anos, ele é apresentado perante o sacerdote para se tornar responsável perante a lei. A partir daquele momento, ele passa a ser responsável pelas suas ações, pelas consequências das suas atitudes perante a lei de Deus. E o Senhor Jesus passou por esse processo. A Bíblia não fala nada sobre a juventude e o início da fase adulta do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos falar, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que ele vai iniciar seu ministério com cerca de 30 anos de idade. Jesus ele é batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. Ele é ali batizado
no Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de pomba. Ali ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo num período de 40 dias. E ao retornar do deserto, ele vai iniciar o seu ministério público na região norte de Israel, na região chamada Galileia, a Galileia dos gentios. E durante 3 anos, ele tem o seu ministério público terreno, onde ele prega, ensina, cura, e ele faz ali também um discipulado. Ele prepara homens, discípulos, para dar prosseguimento ao seu trabalho, à sua obra, ao seu plano de salvação. E no final desses 3 anos de ministério público, ele é preso, ele é julgado, ele é crucificado, ele morre, no 3º dia ele ressuscita, no final de 40 dias ele é elevado aos céus. Então perceba que foi uma série de eventos. A primeira vinda é um conjunto de eventos. E a segunda vinda também será um conjunto de eventos. E qual é o primeiro evento da segunda vinda de Jesus? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento vai dar o start. O arrebatamento da igreja vai dar o início à segunda vinda de Jesus. Ok, irmãos? E a segunda vinda também tem uma série de eventos. Por exemplo, uma vez que a igreja é arrebatada, é raptada, é retirada da terra, ela é conduzida aos céus, e nos céus ela vai passar por alguns eventos. Primeiro, o tribunal de Cristo. Segundo, as bodas do Cordeiro. Só que quando a igreja estiver no céu, ela não vai ter, nós, os salvos, não vamos ter a mesma percepção que as pessoas que vão estar na terra. Porque na terra nós estamos submetidos a tempo, espaço e matéria. Aqui nós temos um tempo cronológico, dias, meses, anos, décadas, séculos. No céu nós não teremos mais esta percepção. Nós estaremos com um corpo glorificado, totalmente transformado. A sensação de tempo nós não teremos mais. A igreja estará no céu. E na terra vai se iniciar um período de grande tribulação. Como está em Apocalipse capítulo 6. O Cordeiro de Deus, ele vai abrir o primeiro selo e vai surgir o cavaleiro, no cavalo branco, que ali é uma referência ao homem da iniquidade, o anticristo, a besta do Apocalipse. Então perceba que a segunda vinda tem uma série de eventos. E leia comigo outra referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aqui nós temos um texto-chave nesse assunto da segunda vinda de Jesus. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos começa nos relatando os últimos momentos do Senhor Jesus aqui na terra com os seus discípulos. É interessante que no versículo de número 6, os discípulos estavam tão preocupados com a implantação do reino literal na terra, porque eles pensavam que Jesus iria implantar o seu reino ali, naquele momento. E, inclusive, eles perguntam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Na mentalidade dos discípulos, era só uma vinda. Na mentalidade, por exemplo, dos apóstolos, João Batista, Zacarias, certo? Dos judeus de forma geral, na mentalidade deles, era só uma vinda. Lembra que tem uma ocasião que João Batista, quando ele está preso, isso está registrado em Mateus capítulo 11, ele envia seus discípulos para perguntar se Jesus era o Cristo mesmo. Alguém pode falar, mas peraí, João Batista desviou? João Batista ficou incrédulo? Não é o mesmo João Batista que batizou Jesus nas águas, que viu o Espírito Santo descendo sobre ele, que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Será que João Batista caiu da fé, ficou incrédulo? Não, irmãos. João Batista era um judeu, com expectativas judaicas, messiânicas, e todos os judeus naquela época esperavam um Messias político, guerreiro, que pisasse os seus inimigos, que destruísse os exércitos inimigos, que tirasse Roma do poder, César do poder.
E João Batista não viu isso acontecendo. Nem os discípulos viram isso acontecendo. Inclusive, o Senhor Jesus disse que ele iria para outro lugar que os discípulos não poderiam ir agora, só depois. Então os discípulos ficaram pensativos. E até esse momento eles estavam esperando que o Senhor Jesus implantasse o reino literal na terra. E a resposta do Senhor Jesus foi, Atos capítulo 1, versículo 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo o seguinte, o reino não seria implantado agora. Não compete a nós descobrir o que Deus vai fazer. Não compete a nós conhecer tempos ou épocas, ou seja, o Cronos e o Kairos, o tempo de Deus. Deus é soberano. Ele vai fazer a vontade dele na hora dele. Só que Jesus deu uma ordem aqui, ó. Vocês vão receber o Espírito Santo, o poder do Espírito. E vocês vão pregar, vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, enquanto o reino de Cristo, o reino literal não é implantado na terra, a igreja, a agência que representa o reino de Deus, nessa dispensação, tem o dever de ser testemunha de Jesus, de anunciar com poder e autoridade a palavra de Deus. E dita estas palavras, versículo 9, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Perceba, esse versículo 9, ele é chave, porque ele nos apresenta dois momentos. Primeiro momento, ele é elevado. Jesus, ele é elevado às alturas. E eles vendo. E quando ele chega numa certa altura, uma nuvem o encobriu. Então perceba que são dois momentos. Primeiro ele sobe, é o primeiro momento. E o segundo momento, ele desaparece. Ele diz, uma nuvem o encobriu. Ele já está agora do outro lado. Ele está do lado de lá. E o versículo 10 diz, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, imagina os seus discípulos, aqueles crentes ali no Monte das Oliveiras, olhando para o céu com os olhos fitos. E Jesus subindo, 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 subindo. E quando chega na altura das nuvens, uma nuvem o encobriu. Apareceu dois varões vestidos de branco, que se colocaram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A pergunta é, como será a vinda de Jesus? Igual à ida. A vinda de Jesus vai ser igual à ida. Como foi a ida? Dois momentos. Primeiro ele subiu, depois desapareceu. E a vinda dele? Ele vai vir a encontrar com a igreja nas nuvens e depois de 7 anos, no nosso tempo cronológico, ele vai aparecer e todo olho o verá quando ele voltar com a sua igreja no final do período da grande tribulação. Então perceba que a segunda vinda de Jesus não é uma volta, é uma vinda. Uma segunda vinda que vai ter uma série de eventos. E o primeiro evento vai ser o arrebatamento da igreja, que vai dar o start para que isso ocorra. Ok, meus irmãos? Continue conosco. Até a próxima aula. Um grande abraço.